Aconteceu de novo, eu esqueci um livro do mês. Olá pessoas lindas, meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Vamos para as minhas viagens e quase embarques através das histórias em setembro de 2025. Finalmente veio o vídeo de setembro, demorou só um pouquinho, mas finalmente veio aí. Mas antes de falar para vocês o que foi que eu li em setembro, eu preciso fazer uma correção, né, de algo que aconteceu em outro vídeo, porque tal qual as atualizações de junho que eu fiz em julho, né, eu sempre faço um mês no outro quando tudo dá certo. Então, tal qual as leituras de junho, que eu esqueci de um livro e comentei sobre ele quando eu fui falar das leituras de julho, dessa vez aconteceu a mesma coisa. Eu fiz o vídeo sobre as minhas leituras de agosto e eu esqueci um conto que eu li em agosto. Mas também porque a minha ideia era ter terminado o livro em julho. Mas aí eu terminei ele no primeiro dia de agosto. Então eu acabei esquecendo que eu li esse conto, que no caso é o conto O Destino da Sereia, finalizando a trilogia da Sereia de Clara Alves. E novamente, assim como eu falei do conto número 2, eu não posso me alongar falando desse terceiro conto, porque senão é muito spoiler, porque ele é a finalização da história. Para quem não se lembra, a história da sereia, dessa trilogia da sereia, é que a gente conhece uma sereia que nasceu, ao que parece, sem alma gêmea. Mas ela vê que talvez as coisas não sejam bem assim quando ela conhece uma feiticeira aqui no mundo humano que diz para ela uma profecia que ela vai encontrar sim a sua alma gêmea numa noite de ano novo. E aí eu pude acompanhar essa sereia nessa busca por sua alma gêmea, né, aprendendo coisas do mundo humano, porque ela estava por aqui, e todos os desdobramentos que deu a partir disso. E eu gostei da finalização dessa história, eu gostei da forma como Clara botou aqui lendas, né, lendas sobre a história, a forma como as coisas se construíram, essa questão da alma gêmea também eu achei muito especial. Ficou bem amarradinha, além de continuar muito fofa. 4 estrelas para essa história. E foi legal que nessa história eu pude ver um pouco mais da evolução da escrita de Clara Alves, que foi uma coisa que eu comentei com vocês lá no vídeo de Cupidos Não Se Apaixonam, que é o lançamento de Clara pela editora seguinte, que aconteceu agora em outubro de 2025. Tem vídeo aqui no canal sobre essa história, link aqui na descrição. Então vão lá ver para vocês conhecerem mais. E nesse vídeo eu comento sobre o quanto a escrita de Clara tá bem mais madura do que já era. Então já era legal, mas agora tá muito melhor. E eu pude sentir um pouco disso na escrita desse conto. Eu já tava sentindo uma coisa aqui e no livro só ficou ainda mais maravilhoso. Agora sim que já sabem tudo que eu li em agosto, vou falar das minhas leituras de setembro. E em setembro rolou o quê? Vocês sabem, rolou a Maratona Literária Setembro Bissexual. Mais um ano dessa maratona maravilhosa, foi a sua segunda edição. Muita gente chegou, participou, foi muito bom, eu adorei. Mas infelizmente eu, que sou a idealizadora da maratona, não participei tanto quanto eu gostaria de ter participado. Isso porque acabou que setembro foi um mês muito cheio pra mim, né? Eu tive ideias pra esse ano, pro setembro bissexual, que acabou me sobrecarregando bastante em relação à quantidade de conteúdo aqui do canal. Eu li, mas eu não consegui cumprir todos os desafios da maratona, infelizmente. Mas ano que vem tem mais, né? Esse ano eu li 3 histórias. Primeiro eu li Café Passado e Outros Dotes de Valdete, da autora Coral Daia. Coral, que é a mesma autora de Garotas que Rugem, que já falei aqui no canal com vocês. Tem vídeo sobre ela aqui, link na descrição. Nessa história eu conheci a idosa Valdete, que vive num mundo com mágica. É um mundo em que a magia existe. Mas Valdete é uma idosinha não mágica. Inclusive, ela nem tem muita paciência pra magia. Nem pra magia, nem pras dores de cabeça que dão o conselho de mágica. Ela tá nem aí. Realmente uma idosinha rabugenta sem paciência. Só que aí tá acontecendo um colapso no mundo mágico e por causa disso, pessoas não mágicas estão sendo convocadas para comparecerem diante do governador. Mas aí Valdete finge que nem é com ela. Só que aí uma querida do seu passado surge para buscá-la pessoalmente. Essa é uma história tão gostosinha de ler, gente. Ela é rápida, ela é fluida, ela é muito interessante. Ela dá muita curiosidade de ver tudo o que vai acontecer e ela tem muito potencial para ser uma história ainda maior
se a autora quisesse fazer, sabe? Ela realmente é muito instigante e aconchegante. Ainda fiquei um pouco preocupada quando eu vi o tamanho, né? Que ela tem cento e pouquinhas páginas, mas cento e pouquinho eu digo menos de 110 páginas. E aí eu fiz, será que vai caber tudo aqui? Mas Coral amarrou de uma maneira que ficou muito boa, então fica muito interessante e ela se fecha, mesmo que ela nos dê aquele gostinho de pode ter muito mais aqui. Valdete é uma rabugenta, como eu falei, mas ela é uma rabugenta muito querida e ela é muito adorável, a gente gosta muito dela e se envolve muito com ela e fica sem paciência junto com ela também. Não por causa dela, mas sem paciência pro que tá acontecendo lá ao redor, sabe? É muito legal. Caso não tenha ficado claro, aqui nós temos idosinhas sáficas. Sim, idosas sáficas, que Valdete é uma bisona. Então se você tá procurando aí uma bissexual mais velha, né, idosa, achou Valdete. Fiquei muito feliz que mesmo em meio ao caos eu consegui ler esse livro. 5 estrelas pra ele. E falando de Coral Daya, ela foi uma das autorias que eu entrevistei durante o Setembro Bissexual desse ano de 2025. Então se você ainda não viu a entrevista que eu fiz com Coral e com demais autorias bissexuais incríveis, eu vou deixar aqui na descrição o link da playlist com as entrevistas para você conferir todas. Em seguida dessa história, eu li Dia dos Não Namorados, da autora Ana Andrade. Nessa história eu conheci Sabrina, que já tinha planejado seu Dia dos Namorados perfeito. Só que tudo vai por água abaixo quando 2 semanas antes da data, ela é dispensada. E por causa disso, Sabrina resolve curtir o dia aproveitando a companhia dela mesma. Esse foi um conto que eu achei bem interessante, principalmente pensando que ele nos relembra que às vezes tudo que a gente precisa é da nossa própria companhia. Traz várias reflexões na simplicidade que é um passeio por um bairro que a gente gosta. Dei 4 estrelas pra ele. E a última história que eu consegui ler na Maratona Bissexual foi A Loba no Armário, de Marina Feijó. E essa história é um conto que eu já tinha betado antes, e agora eu tive a satisfação de lê-lo mais uma vez, já finalizado e lançado para o mundo, e fiz até um vídeo inteirinho sobre ele, link aqui na descrição. Mas falando um pouquinho sobre ele, né, atualizando vocês, nessa história eu conheci Milena, que é uma lobisona. Eu adoro, eu não me canso. E tudo que Milena gostaria era viver um encontro perfeito com a sua namoradona Vitória. E sim, eu boto namoradona porque elas são altas e eu acho isso maravilhoso. Só que isso sempre é atrapalhado porque Milena tem os seus compromissos de loba. Então, são muitas coisas que acontecem e acabam impedindo ela de ter essa liberdade maior de estar com Vitória. E aí, quando ela acha a data perfeita para poder sair com Vitória e viver uma noite especial, o pior acontece. Não tem babá pra tomar conta dos irmãos dela. Ela vai ter que ficar de babá dos gêmeos, que são 2 lobinhos. E agora, você me pergunta. Agora, Milena vai fazer uma coisa que ela nunca faz, que é burlar as regras. E assim vai trazer a sua namorada Vitória para ajudá-la nessa noite de babás. Porque elas passam tempo juntas enquanto tomam conta dos lobinhos. Mas assim, lobinhos, quem sabe é a gente. Vitória não sabe. A questão lupina é um grande segredo. E Milena quer manter tudo isso em segredo. Mas os irmãos, eles não estão muito preocupados com isso não e ficam uivando pela casa. Essa foi uma história extremamente divertida e amável de ler. Eu adoro o quanto Marina, ela sempre tem esse humor, assim, maravilhoso empregado nas suas histórias. Até nas mais caóticas, sempre tem um pouquinho de humor envolvido. Então, quando é uma história mais leve, aí tem mais humor ainda. Foi muito legal voltar ao universo da família Lopes. E sim, eu tô falando da família Lopes que você já conheceu em Sobre Namoradas e Lobos. Essa história é um spin-off daquela, mas você pode ler essa de forma individual, independente, sem precisar ter lido a outra, caso você não tenha lido a outra ainda. Adorei me identificar tanto com Milena, que é uma grande boiolinha bissexual. Nossa, que emocionada, maravilhosa. A Mariana botou isso muito bem aqui. A minha relação dela com a namorada, a minha relação dela com os irmãos. Lindo. 5 estrelas e favoritada. E relembrando, tem vídeo sobre essa história aqui no canal, link na descrição. E essas foram as 3 histórias que eu consegui ler e finalizar na Maratona Literária Setembro Bissexual 2025. Houveram outras histórias que eu iniciei a leitura, mas infelizmente eu não consegui levar pra frente, porque eu não estava conseguindo ler mesmo, e não pelas histórias, mas por minha causa, sabe? Eu não sei vocês, mas eu sei diferenciar quando não é a história que tá boa e quando não sou eu que tô bem pra ler a história. No vídeo anterior eu tinha comentado sobre O Mundo que Habita em Mim, do autor Luca Guadagnini, que foi uma história que eu comecei em agosto e eu
eu abandonei ela, não, eu deixei ela de lado no início de setembro, mas eu já comentei lá porque eu li ela mais em agosto mesmo, eu tinha deixado ela de lado bem no comecinho de setembro. E além dessa, durante a maratona, eu comecei a ler e deixei de lado. Entre as Sombras e a Neblina, de Vanessa Freitas, mas essa eu realmente não vou ler, mesmo sendo de Vanessa, porque ela vai por um caminho de um tipo de história que é um pouquinho demais pra mim. Eu gosto de horror, mas essa vai pra um ponto ainda maior, pelo que eu entendi, então eu prefiro evitar. Vou ler só as fofuras de Vanessa mesmo. E um pouquinho de caos, mas não tanto. É porque também essa história é aquela assinada como Vanessa dos Anjos, ou seja, o negócio é bem mais, né? Comecei também Sob Medida, de Scarlett Villar, que é uma história que estava se mostrando interessante. É uma história sáfica, bicentrada, que tem protagonista PCD e também tem protagonista negra. E esse eu quero voltar a ler. Peguei também para ler Desafiando as Regras, de Catarina Sanches, que acabei deixando de lado também, mas também quero voltar. Gente, é uma história de trisal. É uma história de trisal bissexual na universidade. Vocês acham que eu ia dispensar isso? Se não fosse porque eu não tava bem pra ler. E também teve As Cinzas da Nova Era. Eu tenho dificuldade de falar a palavra com... E também teve As Cinzas da Nova Era, de Giovanna Salomão, que eu peguei pra ler no desafio Ler um Livro Fora da Sua Zona de Conforto. E por causa disso, eu quero ler esse livro porque eu fiquei curiosa por ele, mas eu vou lê-lo em outro momento, porque por ser fora da minha zona de conforto, eu tenho que estar no momento que eu esteja mais afim de ler um livro desse tipo, sabe? Porque ele é de ficção científica com revolução das máquinas, assim, de certa forma, né? Ele tem máquinas envolvidas, máquinas com vida. E isso, pra mim, é uma coisa mais complicada de consumir, então eu tenho que ler realmente no momento que eu esteja melhor pra ler. Então, fora de Vanessa, que eu realmente não vou ler, as outras eu quero voltar a ler, só vou ver os momentos certinhos pra cada um. E é isso, gente, essas foram as histórias que eu li e pausei em setembro de 2025. Você já leu alguma dessas histórias ou tem vontade de as ler? Se sim, me conta aqui nos comentários. E como gosto de salientar em todo vídeo, verifiquem sempre classificações indicativas e possíveis gatilhos que podem haver nas histórias. Inclusive, vem aí um conteúdo relacionado a essa frase que eu sempre falo pra vocês aqui no canal. Lembrando que os links de todas as histórias citadas estão disponíveis aqui na descrição. E muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!